Deixa eu só começar tudo de novo. Talvez não apareça no Word, tá? Eu não sei se o Word aparece, consegue fazer a apresentação. Agora apareceu. Apareceu? Isso. Ah, legal. Deixa eu só acertar aqui. Não, aqui mesmo. Aqui, pior. Tá dando para vocês ver bem aí? Então, vamos lá. Só para a gente revisar rápido aqui, Lídia. Sim. Eu coloquei aqui, ó, dentro dessa pergunta, a primeira pergunta, ao deparar com um acidente de trânsito, né, após avaliada a cena, identificados os fatores de risco, e tipo de evento e o número de vítimas aproximado, né, devemos, tá? Então, quando a gente vai ler as colocações aqui né, das observações das alternativas, a gente tem aqui a opção A, B, C e D, né? Então, desde que você tenha uma cena que não tenha, no paciente não tenha sinalizado o local, você tem que sinalizar. Então, a primeira coisa que a gente faz é a segurança de cena. Então, acho que isso aí ninguém vai estar errando essa pergunta, né, Lídia? Eu acho que eu errei, acho que eu coloquei acionar no serviço de emergência, só que é sinalização do local, né? Primeiramente, eu vou ter que sinalizar, primeiro, focar Fiquei na na mesma sinalização. que a Lídia. Oi? Fiquei na mesma que a Lídia, errei 4. Então, se você, eu não sei se você quiser depois anotar isso aí, Carol, essa questão de sinalização, a primeira coisa que a gente faz, todas as vezes que você se tem a opção de sinalização, sinalizar o local, né, segurança da cena, a primeira coisa que você vai se atentar é com a segurança de cena. Às vezes você tem todas as informações citadas sobre o evento, mas não está falando sobre segurança. Aí quando você vai ver as alternativas, tem lá, sinalizar o local. Então, assim, primeiramente, você faz primeiramente a sinalização, depois que você vai procurar um meio de ligar para o serviço de emergência, sabe? Para solicitar apoio. Essa eu acertei. Então, essa aí cai bem em concurso, tá? Com relação à sinalização do local. No caso, sinalização no local pode ser com cones, pode ser com galhos, né? A gente pode usar, juntamente com esses recursos para sinalizar a via, usar lanterna também para sinalizar o local, tá? Então, a gente está falando de acidente de trânsito, é importante lembrar lá dos espaços que vão ser sinalizados, né, a rodovia para garantir a segurança da cena. A segunda a pergunta aqui, ó, vítima caída em via pública, né, inconsciente com ausente de respiração, né? Na sequência, né, devemos avaliar o pulso. Então, qual é o pulso que vocês vão avaliar? Se eu for falar de uma vítima adulto, né, uma adulta, né, uma vítima já jovem, né, adulto, seria a artéria carótida, né, por 5 a 10 segundos, certo? Agora, se eu citasse aqui nessa pergunta, nesse caso, né, se fosse criança menor de 1 ano, a gente usaria a aferição de pulso braquial. Se for uma criança maior de 1 ano, ela é pulso carótido ou femoral, né, Lídia? Lembra? Isso, aham. Então, só para lembrar Essa eu bem, acertei. essa aqui é artéria carótida, né? Por 5 a 10 segundos, certo? Desde que você não consiga localizar pulso na abordagem inicial, Lídia, aciona o serviço de emergência, inicie com a RCP, tá? Ah, sim. Desde que você vai verificar, você não vai ficar perdendo tempo para localizar pulso. Identificou, não achou? Na dúvida, inicie com RCP, massagem cardíaca e ventilação. Inicialmente, oi? Inicialmente, pode falar. Porque se no caso não tiver em RCP, a criança vai dar sinal e você para, né? Sim, se ela reagir, daí você para, tá? Então, na dúvida, não localizando o pulso, inicie com RCP. Ah, sim. Tá? Vítima em parada respiratória, né? É a vítima inconsciente, ela tem respiração e tem ausência de pulso, né? Melhor, tem presença de pulso, tá? Então, é uma vítima inconsciente que não respira, que tem pulso presente. Então, ela está em parada respiratória. Então, eu estou afirmando aqui uma parada respiratória. Se eu tenho um paciente em parada respiratória, a gente falou nos treinamentos, a gente vai tratar vias aéreas, tá? Sim. A gente não trata como massagem e ventilação. Mesma coisa, na dúvida, que você não achando o pulso na hora, inicia com RCP, tá?
Tá Aí, bom. as opções abaixo. Vítima inconsciente com presença de respiração e pulso presente. Isso aqui é uma vítima inconsciente, ela respira e tem pulso. Então, Outra alternativa. Vítima inconsciente com ausência de respiração e pulso ausente. Aqui é uma PCR, tá? Uma afirmação de PCR. essa eu acertei também. Você acertou, então. Vítima É. inconsciente com presença de respiração, cianose de extremidade com pulso presente, entendeu? Então, isso aqui também, presença de respiração e cianose, não é uma parada respiratória. Tem mesma coisa, tem que tratar vias aéreas, mas não com ventilação, com pressão, né? É uma forma diferente de ventilação e oxigenação do paciente, tá? Sim. A quarta pergunta aqui, ó, vítima em parada cardiorrespiratória, né? Então, aqui a opção, resposta certa é a vítima inconsciente que não respira e não tem pulso. Eu acertei essa também. Não tem muito segredo também, né? Se ela está inconsciente, não respira, não tem pulso, aciona o serviço de emergência, inicie com RCP, tá? Prioridade massagem, assim que o DEA estiver disponível, instalar o DEA. Assim que o AMBU estiver disponível, vias aéreas liberado AMBU presente, massagem 30/2, né? Como foi a aula passada. Vamos lá, 5. Retirado a criança de 3 anos da piscina com sinais de afogamento, inconsciente, sem sinais de frequência respiratória. De imediato, o socorrista deve... 5 ventilações, acertei também. Essas 5 ventilações de resgate, certo? Ontem a gente fez um treinamento lá com o pessoal lá de Itaí, com relação ao resgate aquático. Foi falado sobre essa conduta. A vítima retirada da água, iniciar, fazer 5 ventilação, mas ele não está com presença de água na boca, não interessa. 5 ventilação de resgate. E não faz aspiração, viu, Lídia? Eu tinha uma dúvida aí, eu orientava o pessoal a fazer aspiração de secreção, sabe? Segundo o profissional lá ele é, como que fala? Instrutor lá do resgate aquático, lá da Sociedade Brasileira Sim. de afogamento lá, ele falou que a água que está na boca, ali, que está entre os pulmões, não interessa. A gente tem que fazer uma ventilação com pressão positiva para o paciente, nessa abordagem inicial, que a principal causa de parada é por hipóxia. E a gente precisa mandar oxigênio para o paciente, tá? Então, aplicar 5 ventilações de resgate. Não volta, não responde essa criança, iniciar com RCP, chamar o apoio, iniciar com RCP, massagem e ventilação, certo? Certo. A técnica EC, conduta aplicada em reanimação, suporte básico de vida, né? A gente vai trabalhar com a técnica EC no AMBU, né? Na máscara com a ventilação com AMBU, ou com bolsa ou válvula máscara, né? Que fala, né? Ai, Adriano, desculpa, eu não cheguei em casa e vai acabar a bateria do meu celular. Puxa vida. Vai acabar a bateria do celular? Isso. E eu querendo perguntar as outras 3 que eu errei, caramba. Mas vai ficar gravado, né, Adriano? Vai ficar gravado aqui. Eu vou continuar com a Carol aqui, depois eu Tá, passo para Jóia, você. desculpa, viu? Tá? Não, tranquilo. Acabou a bateria. Não, tranquilo, Lídia. Você tá me ouvindo aí, Carol? Tô. Então, aqui, ó, sobre a técnica EC, ó, você vai aplicar a técnica EC na ventilação com pressão positiva, né? Você lembra da técnica EC, como que é feita, né? Lembro. Então, não tem segredo, tá? A gente usa para ter a boa vedação da máscara na face do paciente. Etapa X da avaliação primária, controle de grandes hemorragias, né? Hemorragia externa, certo? Uhum. Só curativo compressivo e torniquete se necessário. Às vezes eu faço curativo compressivo para o sangramento, tá? Não é necessário fazer torniquete. E às vezes a pessoa na hora já chega e já vai direto no torniquete, né? Então tem que lembrar bem disso aí. Sobre o tratamento imediato de hemorragias exsanguinantes, né? É a resposta de cima, né? Controle de grandes hemorragia, né? De cima, né? De baixo a gente vai colocar curativo compressivo e aplicação do torniquete se necessário. Praticamente quase entra na mesma resposta. Melhor tratamento na parada respiratória. A primeira coisa que se faz se o paciente está eu estou afirmando que é uma parada respiratória, então ele tem pulso, então a gente vai liberar vias aéreas para depois fazer ventilação, entendeu, Carol? Essa eu errei por tontice, eu já coloquei iniciar a ventilação.
Então, você já vai focar na ventilação e às vezes esquece da liberação. Então, primeiramente, Aham. liberar vias aéreas. Não tem como, né, você ventilar com o paciente com secreção ou com a via aérea obstruída. A própria língua do paciente é corpo estranho nas vias aéreas do paciente, entendeu? Certo. Vamos lá, 10. Ó, a causa maior o que causa mais obstruções da via aérea na vítima inconsciente é a língua. Olha bem para você ver. Então, entra no histórico de cima. O paciente, Aham. então, ele não tem vias aéreas pérvias, mesmo que não tenha secreção, não tenha vômito, não tenha prótese, entendeu? Entendi. A língua é corpo estranho. Sobre cuidados aqui com pacientes com sinais de fratura, né? Então, realizar tração da fratura, eu não posso, né? Avaliar sinais de perfusão e sensibilidade distal é certo. Posicionar o membro mais próximo anatômico é correto. E fazer rolamento sobre a fratura é incorreto. Então, eu tenho só a opção 2 e 3 correta, tá? Então, somente a 2 e 3 é correta. Isso aqui também não tem muito segredo, entendeu? Não. Não tem como você errar isso aqui. As outras demais, a 1 e 2 é correta? Não é, a 1 não é correta, né? A 3 e a 4 é correta? A 3 e a 4 não é correta, tá? Então, só para lembrar bem. Aqui sobre complicações da ventilação, né? Compressão positiva, né? Melhor, sobre complicações no processo de reanimação, tá? Então, broncoaspiração é secreção nas vias aéreas, tá? Broncoaspiração indica lesão por ruptura, então não é ruptura a broncoaspiração, é secreção. Então, quando eu falo ruptura, é pressão excessiva. Então, a informação que eu coloquei é falsa, é inverso, né? Certo. O barotrauma seria a ruptura dos alvéolos por excesso de ventilação. Eu coloquei aqui secreção. Então, eu inverti só para dar uma lembrada, dar uma reforçada aí nas informações quando você for tratar vias aéreas. Então, o barotrauma é ruptura dos alvéolos por excesso de ventilação. E a resposta aqui é falsa. Considerações para realizar massagem cardíaca de forma correta na RCP, exceto, tá? Então, eu tenho que realizar massagem de 100 a 120 minutos por minuto, é correta. Compressões de 5 a 6 centímetros de profundidade é correta. Fazer rodízio do socorrista a cada 4 minutos é incorreto. E considerar massagem de superfície rígida é correto. Então, a 1 e 2 é correto. Então, eu estou perguntando exceto, né? Então, o que está errado, né? Então, a 1 e 2 é correto. A 2 e 3 incorreto, porque 3 ela não é certa, então bateu. 2 e 4 correta e a 1 e 4 correta. Entendeu, Carol? Essa eu fiquei um pouco na dúvida, Por causa por disso aí. questão que a 2 ela é correta, né? A 2 é correta. Entendeu? Porque Aqui daí praticamente para adulto, né? Se for considerar para adulto, viu, Carol? Eu devia ter colocado aqui considerações para reanimação em adulto, né? Entendeu? Mas é praticamente para adulto, essa regra segue isso aí, tá? Tá. Se fosse para criança, daí mudaria essa profundidade de compressão aí. Aham. E a sequência de 100 a 120 é a mesma, fazer rodízio também estaria errado também, tá? Só mudaria a Certo. 4 a 6 de 5 a 6 centímetros, tá bom? Ok. Aqui com relação ao uso do DEA, sabe? Sobre o cuidado com o uso do DEA. Então, instalar ao lado de marca-passo é certo, raspar o pelo do paciente, do peito do paciente é certo. Não devemos instalar o DEA em paciente, né? Se possuir marca-passo, né? Se o paciente possuir marca-passo. Então, se o paciente tem marca-passo, a gente vai instalar o DEA do mesmo jeito, porém ao lado, tá? Então, a gente deve instalar o DEA. Retirar Aham. correntes e adornos, tá? Então, é correto. Então, estou falando que é certo, então a resposta é errada, né? E aqui a 15, sabe? Massagem e ventilação 30/2, né? Tratamento de parada respiratória de novo. Tratamento da parada respiratória é ventilação com ambu ou com pressão positiva ou com bolsa válvula mágica de 5 a 6 segundos ou 10 a 12 ventilação por minuto, tá? Tá. Então, praticamente, quando eu faço a afirmação parada respiratória, é insuficiência respiratória. O paciente, né, tem impulso, sabe? Agora, se eu falasse uma parada cardiorrespiratória, daí sim, daí não entraria com relação aqui, mas é ventilação, entraria com massagem e ventilação, né? Daí muda a resposta. Certo. Qual que você errou, Carol? Desculpa a pergunta. Eu tinha errado a 6, a 9 Ah, e a 15 também, que foi tontice. a 15 também? Aham.
Porque daí eu fiquei na A, né? Na massagem de ventilação 32. Aí a hora que você está corrigindo, você vê como que foi falta de prestar atenção mesmo. Então, a gente... Mas é isso aí, tá? Só para lembrar bem, quando se afirma, faz a afirmação sobre tratamento de parada respiratória, aí estou colocando parada, né, o paciente está com insuficiência respiratória. Porém, se fosse colocado PCR, o parada cardiorrespiratória, daí seria massagem e ventilação. Uhum. Vamos focar bem nas perguntas, né? Na colocação, tá? Mas é só para a gente também ter praticamente é só para a gente ter uma, como se diz, né, dar uma reforçada nas informações aí, porque tudo isso aí são relevantes às condutas iniciais no tratamento do paciente, né? Ah, mas eu achei ótimo, porque fixa, né? Ajuda Então. bem nas provinhas. Mas eu vou fazer mais aqui, tá? Vou fazer mais semana que vem, eu faço mais umas 20 perguntas, daí para a gente poder tentar dar uma recordada mais. Daí você vai dando uma lida, vai estudando, né? Vai reforçando mais Sim. as informações, né? Entendeu? E é uma forma da gente estar estudando também, né? Entendeu? Ajuda bem. Mas qualquer coisa, se também não concordar, sabe, pode falar, viu? Não tem problema não, porque na verdade essas questões aí a gente trabalha aqui no serviço, aqui no SAMU, sabe? Uhum. Faço pessoal. Não, tá ótimo. Beleza? Belezinha. Então, sobre sábado, Carol, estou pensando aqui, surgiu um evento para nós fazer sábado. Eu não falei, eu queria falar com a Lida participou de todos os treinamentos. Eu acho que vou desmarcar o treinamento de sábado. Vou deixar para outro dia. Tranquilo. Não sei se você ia participar ou não. Eu ia querer dar certinho a folga. Você está de folga sábado? Puta Tô. vida. Eu trabalho na sexta, Ah. aí ia sair direto de novo, igual o sábado passado. Não, mas não tem problema, pode tirar a folga, descanso também, sabe? Aí, como é final de semana, né? Aí a gente vê outro dia para a gente fazer e não esquenta a cabeça, a gente vai discutindo aqui, a gente vai conversando, tá? Para a gente finalizar e também não terminar o curso, né? Certificar você certinho, bonitinho, entendeu? Combinado. Aí no final a gente faz um simulado dessas provinhas de novo, né? Daí vocês me entregam, eu já corrijo tudo só para a gente ter uma base, sabe? Porque na verdade eu quero que a pessoa entenda também, entendeu, Carol? Na verdade. E aí, quando você não incentiva muito, não dá um reforço para que as pessoas estudem isso, chega no final não tem essa base, acaba errando tudo. Sabe? É verdade. E a gente tem que começar a pensar, que na verdade isso tudo que a gente está falando aqui demanda de recurso, né? Demanda de material para a gente trabalhar, sabe? Demanda do DEA, de prancha, colar, oxigênio, sabe? Aspirador, né? Então, demanda de responsabilidade com relação ao tratamento do paciente. Então, eu peço, por isso que eu peço para você estar ajudando aí, praticamente ajudar eu reforçar para que a gente faça mais isso aí. Entendeu? Deixar. Para mim é bom também. Eu sou fã disso aí e a gente quer incentivar as pessoas a praticar mais isso aí, tá? Eu fico mais quieta porque, assim, é meu primeiro ano atuando, né? Ah. Então, daí, assim, a prática ainda é um pouco... Tô aprendendo. Mas assim, vai aprendendo e você vai guardando na sua memória, né? E aí, mais para frente também, você pode estar fazendo outros cursos e comparando também, né, tudo que você aprendeu aqui com outros profissionais também que vão orientar, né? Que vão instruir. Talvez até curso na internet, né? No YouTube, Uhum. entendeu? Eu até fiz um de primeiros socorros, mas não chega nem perto. É? Uhum. Então, aqui, na verdade, às vezes eles trabalham muito básico mesmo, só o básico, né? E o pessoal já fica meio arisco comigo, porque eu já pego mais avançado, sabe? Eu não vou conseguir, né? Então, na verdade, também a gente dá uma reforçada para as pessoas trabalhar e fazer o que tem que ser feito, mas a gente também não fica muito pegando o pé, né, Carol? Não dá para você cobrar muito também de pessoas que às vezes não é da área, né? Entendeu? Isso é verdade. Então, o que o pessoal tem que prestar atenção? Quem não é da área, saber da forma de fazer massagem, né? Na hora de colocar o colar, sabe? Para a gente poder trabalhar. E o tempo também é curto, né? Você vê que o tempo é bem... Não dá muito tempo a gente trabalhar, fazer muita prática, né? Entendeu? Sim. Seria legal, sabe? Pegar 10 alunos, sabe? 10 alunos, só esses 10, mas 10 alunos interessados, entendeu, Carol? Agora, o que a gente acaba percebendo? Tem dia que vem 5 de uma turma, no outro dia vem 5 do outro.
Não tá sendo uma consigo, judiação, né? não consigo fechar o grupo de 10 alunos, sabe? Aqueles 10 alunos. Eu gosto de trabalhar só com aqueles 10 mesmo, geralmente, que quer mesmo fazer e terminar o curso, sabe? Aí a gente vai conversando bem sobre o assunto. Agora, se eu venho hoje, eu estou dando aula para 5 alunos que não participou no outro dia. Na outra aula, vou dar aula, mais 5 que não veio no outro dia. Então, é assim. E assim vai. Só que também não adianta a gente brigar também, porque já foi assim sempre, sabe? Vai ser simples, não vai ter jeito. Entendeu? Infelizmente, dá uma impressão assim que faz mais por protocolo, né? Não, eles estão fazendo mais por causa de exigência, né? Entendeu? Por causa de exigência. Então, hoje, a maioria dos serviços que vão trabalhar pede os certificados, treinamentos, né? Para você entrar, sabe? Então, o pessoal acaba fazendo mais por isso. Mas ajuda muito, viu? Eu vejo que você começa a ter uma outra visão. Sim, né? Sim. Então eu agradeço por essa compreensão sua aí. Eu peço para que você consiga levar até o fim, entendeu? Vou sim. Se precisar de ajuda, você pode contar com a gente aí, tá bom? Muito obrigada, Adriano. Beleza, eu que agradeço. Desculpa aí alguma coisa aí, tá bom? Eu vou passar no grupo lá daí eu vou ver certinho com a minha esposa, com a Paula, ver se a gente vai fazer ou não, porque vai ficar corrido para nós sábado. A gente vai ter evento para cobrir. Surgiu uma remoção também para fazer à tarde. Nossa, vai ficar corrido no final de semana. Não, mas tranquilo. Daí, quando for também, se tiver, eu tento trocar plantão, isso tranquilo. Então tá bom. Beleza, obrigado. Então, até mais. Fica com Deus. Obrigado, eu. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.